Você já está aí pensando no seu ensaio, né, como vai ser, e está em dúvida se faz no estúdio ou se faz em externa. Hoje eu vim falar para você quais são os prós e os contras do ensaio em estúdio. Bem, o ensaio em estúdio, ele tem grandes vantagens, né, como privacidade, segurança, a climatização, porque aqui no Rio é quente, né? Então, no ensaio em estúdio, a gente consegue controlar muitas coisas que a gente não controla no ensaio externo. No ensaio externo, geralmente a gente depende das possibilidades daquele local. Já tive externa que eu saí com o tornozelo todo cheio de mordida de mosquito. Isso não acontece só comigo, acontece com a diva também, acontece com a equipe, com todo mundo. Então, o ensaio em estúdio, ele tem sim grandes vantagens, principalmente para pessoas tímidas. Se você não quer se expor muito, o ensaio em estúdio ele vai ser melhor. Outra vantagem do ensaio em estúdio é a possibilidade da montagem de cenários mais fantasiosos ou diferentes, né? Que você não vai ter na natureza ou que você não vai ter em um lugar externo. Essa também é uma grande vantagem. Então, se você precisa de fotos, quer fotos que sejam mais, por exemplo, o ensaio de aniversário é muito mais legal no estúdio, é muito mais bonito no estúdio do que em externa, porque tem como botar decoração e ficar tudo bem bonito. E em externa você não conseguiria isso. Agora vamos falar dos contras. O principal contra para mim do ensaio em estúdio é que você não tem com quem interagir. Se você está fazendo um book feminino e você não tá novata, não sabe pose, é a primeira vez, e às vezes o fotógrafo só tem o fundo liso do estúdio, a foto pode ficar sem graça. Então, se não há nenhum tipo de cenário, pode ser que essa foto fique sem graça. Em uma externa é muito, mas muito difícil de uma foto ficar sem graça, porque tem todo o ambiente, né, aquele cenário bonito, natural, que vai favorecer as suas fotos. Pode vir a favorecer, né? Depende do estilo do seu ensaio. Outro momento legal de fazer ensaio externo é quando você tem um local que diz muito pra você, que ele é muito importante pra você. E aí o estúdio ele vai ser um contra, né? Porque não vai ter lá aquele ambiente, não vai ter nada que te recorde, que tenha relação com a sua vida. Nesse caso também é um contra do ensaio em estúdio. Eu, Luciana, não tenho problemas nenhum em fazer tanto ensaios em estúdio quanto ensaios em externo. Eu gosto dos dois e eu acho que há casos e casos que devem ser ponderados para essa escolha. A escolha principal de onde você vai fazer o ensaio não deve ser a partir do local. Ela deve ser a partir do seu conceito, da sua motivação para o ensaio, do que você quer passar com as suas fotos. Vou dar um exemplo. Eu quero um ensaio sensual. Ok, aí você já meio que limita, né, de fazer externa, porque pode ser perigoso, porque você vai estar muito exposta. E aí, nesse ensaio externa, você quer que pareça que está numa casa, que pareça que está em casa, no seu quarto. Dependendo do local desse estúdio onde você vai fazer a foto, a gente monta lá uma coisa que parece casa, né? A gente tem essa possibilidade no estúdio, mas dependendo do lugar onde você vai fazer, pode ser que não tenha. E aí, nesse caso, você vai ter que ver um outro local e não vai conseguir fazer no estúdio. Mas o principal é você pensar em como será esse ensaio e a partir daí decidir. Tem casos específicos em que as fotos em estúdio são recomendadas, como por exemplo, book de modelo. Book de modelo, as grandes agências, elas gostam de foto em estúdio, porque a foto tem mais nitidez, porque não tem outros elementos que roubem a atenção da modelo. Então gostam de fotos em estúdio. Fotos descritivas de moda. Por exemplo, estou vendendo esse blazer e aí vai para o site, para o e-commerce e preciso, por exemplo, mostrar a textura do linho. Isso é muito mais difícil em externa por conta da iluminação da luz do dia, né? Ela não é uma iluminação que é muito contrastada, então é difícil de mostrar a textura. Em estúdio se consegue isso muito melhor porque a luz é totalmente controlada. Retratos profissionais também não aconselho serem feitos em externo. O ideal é que você controle a situação, então mostre o seu rosto da melhor forma possível, tenha poses que chamem a atenção para você, para que as pessoas olhem a foto e já tenham uma imagem profissional sua. Em externa, você não vai conseguir, a não ser que você seja professora de surf,
ou então professora de educação física de yoga, trabalhe na natureza, aí sim faz sentido fazer externo. Fora isso, o retrato profissional é em estúdio. Então, esses casos específicos são mais propensos a terem ensaio em estúdio do que em externo. Eu, como falei, não tenho questões nenhuma com nenhum dos dois, gosto de trabalhar nos dois ambientes. Se você gostou desse vídeo, se interessou, achou que é legal fazer ensaio em estúdio e quer nos contratar para fazer o seu ensaio, é só mandar uma mensagem que será um prazer te receber.